Olá, Juventude Mineira! Que alegria estar com vocês aqui celebrando o DNJ, unidos com jovens aí do Brasil inteiro, nessa grande corrente espiritual que é essa celebração tão linda do Dia Nacional da Juventude. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Valéria Andrade Leal, trabalho aqui na CNBB como assessora da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. E hoje queria refletir um pouquinho com vocês esse caminho bonito que a igreja nos está propondo da sinodalidade. Nós já estamos vivenciando essa proposta da Assembleia Eclesial aqui na América Latina, que já é uma proposta muito bonita de participação do povo de Deus na Assembleia, que antes era só reservada aos bispos, sempre foi uma Assembleia Episcopal. E o Papa Francisco agora desafiou os bispos a realizarem uma assembleia eclesial, ou seja, todo o povo de Deus está chamado a tomar parte, inclusive, além dos momentos aí que a gente já proporcionou de escuta, de participação da juventude, na própria assembleia nós vamos ter 10 jovens brasileiros nos representando, falando um pouquinho por nós e conosco, unidos espiritualmente também conosco, porque claro, nós estamos aí assegurando também as nossas orações para esses 10 jovens. E logo aí, o Papa Francisco, esse mês ainda de outubro, está então abrindo no dia 10 de agosto, ele vai abrir lá em São Pedro, com uma missa, com alguns testemunhos de pessoas diferentes, de mundos diferentes, aliás, de países diferentes e de experiências eclesiais também diferentes, o que enriquece muito o nosso processo de escuta. Essa missa vai dar início, então, ao processo do sínodo. O próximo sínodo vai ter como tema a sinodalidade. Fica até meio engraçado a gente falar assim, né? O tema do sínodo é por uma igreja sinodal, deixa eu pegar uma colinha aqui. Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Esse é o tema, do nosso próximo sínodo. E o Papa Francisco quer envolver, então, todas as comunidades, todas as paróquias. Inclusive, está sendo orientado, penso que aí na diocese também de vocês já está sendo preparado, se é que já não passou, a missa de abertura do sínodo nesse âmbito diocesano. Então, o Papa Francisco, ele quer realmente fazer com que a sinodalidade seja o jeito de ser e fazer da nossa igreja. Sinodalidade, a gente já deve ter ouvido falar, até porque falamos muito de sínodo quando a gente estava vivenciando aquele processo do sínodo da juventude. Espero que você tenha participado do sínodo da juventude. Nós pudemos participar em nível diocesano, respondendo a um questionário que estava lá no final do primeiro livrinho que saiu, o primeiro documento. Depois, os jovens também foram chamados do mundo todo a livremente participar através de um questionário que estava disponível lá no site oficial do sínodo. Esse site do Sínodo da Juventude ainda está ativo, synodyoung.org, acho que é. A gente pode ainda conferir, acompanhar, ver inclusive como que se está colocando esse sínodo em ação, porque o Papa Francisco tem cobrado e acompanhado da equipe de juventude lá no dicastério, Família e Vida, como que está acontecendo? Será que o sínodo da juventude está entrando em ação? Está acontecendo de fato nas bases? Ele está alcançando essa ideia da sinodalidade? Ela está se difundindo? E agora então o Papa Francisco desafia com esse novo sínodo para refletir sobre a sinodalidade. Por quê? Como já nos dizia a Comissão para a Doutrina da Fé, um documento de 2018, e o Papa Francisco já havia mencionado também essa fala lá dos padres da igreja, o sínodo, sinodalidade, que é caminhar juntos, é o jeito de ser da igreja. Agora, é muito importante nós entendermos o que é sinodalidade. É todo mundo dando palpite sobre tudo? Participação é todo mundo dar palpite, todo mundo ter voz, vez? Voz e vez para quê? Com que finalidade? Quem que tem essa voz e essa vez em que momento? É muito importante a gente ter bastante clareza do que é sinodalidade, porque é um pouquinho diferente de um outro conceito que às vezes a gente pode confundir um pouco, que é a democracia. A democracia, ela se trata de representatividade. Então, nós elegemos pessoas que nos representam,
que falam por nós e que tomam decisões, tendo em vista o bem comum a partir da maioria. Então, se são 100 pessoas votando, ganha aquela opinião, aquela sugestão, aquele projeto que tem mais número de votos. 80, 90, 95, 51 a 49, né? Não importa. Ganha aquele que fizer o maior número de votos. Na sinodalidade, nós temos um elemento central que vai diferir muito da democracia. Só que é um elemento que a gente precisa ter o olhar de fé. Por quê? Além de buscar o que é melhor para todos, nós estamos buscando o que é melhor para todos segundo a vontade de Deus. Então, sinodalidade não se faz, por exemplo, sem o auxílio do Espírito Santo. Ou seja, não se faz sinodalidade sem oração. Não se faz sinodalidade sem oração e oração não se faz sem escuta. Logo, não se faz sinodalidade sem essa capacidade de ouvir o outro, de ouvir a realidade, mas sobretudo ouvir a Deus. O que Deus quer dizer, o que Ele quer revelar de si, ou o que Ele quer nos pedir a nós como igreja, a mim como pessoa, a vocês como grupo de jovens, como paróquia, como diocese, né? O que Ele quer pedir nesse momento histórico, com essa situação, com esse desafio, que resposta Deus nos pede. Isso é muito importante. Por isso o Papa Francisco, lá no Sínodo da Juventude, já inseriu uma coisinha bem interessante. A cada 3, agora não me lembro se 3 ou 5 pessoas que falavam, dava-se uma pausa de 5 minutos para que se pudesse deixar com que aquelas palavras de fato fossem digeridas por cada pessoa. O que acontece? Se nós não ouvimos, nós não podemos avaliar corretamente as situações. Nós não podemos acolher também aquilo que o outro traz de diferente. Agora, ouvir não é só, igual vocês estão fazendo agora aí, né? Estão escutando o que eu estou falando aqui, mas talvez vocês não estejam refletindo, talvez tenha alguns de vocês pensando, esse negócio vai dar certo, não vai até o final, essa conexão cai, não cai, meu Deus, o fulano já chegou, o som tá tudo certo. Então, a gente está escutando uma coisa, mas a nossa cabeça está com um turbilhão de atividades, certo? Aí não é uma escuta plena, não é uma escuta atenta. Né? Para a oração, a gente sabe que isso não funciona, mas também para os nossos relacionamentos isso não funciona. É necessário silenciar o coração, acalmar os nossos pensamentos, para ter uma atenção plena àquele que fala, ou ao próprio Deus que se manifesta naquela realidade. É preciso avaliar com calma, com paciência. A gente que é jovem não é muito dessa paciência, né? Mas a gente precisa já ir nos exercitando, ampliando no nosso coração, na nossa mente, esse espaço de escuta, para que nós possamos colaborar com esse processo de sinodalidade na igreja. Então, escuta, porque estamos na busca da vontade de Deus. Outro elemento que torna a sinodalidade um pouco diferente da democracia é a questão da colegialidade. Então, nós contamos com pessoas que têm uma certa autoridade e com a qual nós contamos como condutores do processo, certo? Então, a sinodalidade, ela se dá com uma escuta ampla de todos, depois alguns vão nos representar, e por último, quem dá a palavra final é o Papa, tendo ouvido a tudo e todos. Mas veja que o Papa tem uma consciência tão grande da importância da sinodalidade, que nos últimos sínodos, o que ele tem feito? Ele tem confirmado como seu documento final, com sua exortação após sinodal, os documentos finais que os participantes dos sínodos têm redigido. É o que acontece com o Sínodo da Juventude. Se vocês tomarem o documento lá da Christus Vive, que é resultado do Sínodo dos Jovens, vocês vão ver que o Papa vai encher de citação confirmando a reflexão que está expressa no documento final. Então, é muito importante aqui, porque até algum tempo atrás, quando tinha um sínodo, nós nos fixávamos muito
no último documento, aquele que o Papa escrevia sobre aquele sínodo. Inclusive, pouco material era publicado do processo sinodal. Agora, o Papa Francisco tem insistido numa preparação em que mais pessoas se envolvam, além dos nossos pastores, os bispos, os padres sinodais, né, como nós chamamos. Ele tem valorizado a participação ampla, inclusive ele tem ouvido no Sínodo da Juventude, se ouviu jovens que não eram da igreja, que eram de outras comunidades cristãs e alguns que não pertenciam a comunidades cristãs, até para entender por que esse mundo tem gerado pessoas que não creem. O que as pessoas que não creem veem em nós? O que elas esperam de nós? Ou por que elas não esperam nada de nós? Era a pergunta que se fazia no processo do Sínodo da Juventude. Agora, esse sínodo também, então ele está iniciando agora no mês de agosto de 2021, né? 2021, mas na verdade ele já tem uma preparação prévia antes, então já tem uma equipe mobilizada. Agora todo o povo de Deus vai ser conclamado a participar ativamente. Aí na diocese já deve ter uma equipe pensando, preparando, ou no regional, né, orientando como que vai ser a participação do povo de Deus. E é muito importante que você, jovem, lindo, maravilhoso, meninos e meninas, tenham uma consciência de que o sínodo não é uma coisa da igreja, como se a igreja fosse um negócio que está fora de mim, que não sou eu. Como se fosse algo da qual eu não sou responsável. Todo o povo de Deus é chamado a participar. E você, minha querida, meu querido, faz parte do povo de Deus. Você é uma peça central nisso. Mesmo que você não seja aquele que vai lá botar a cara na televisão para falar do sínodo, mesmo que você não seja aquele que vai lá falar com o Papa, quem dera, né? Diretamente as suas opiniões, você faz parte desse grande corpo que é a igreja. Você faz parte do povo de Deus. E tudo o que acontece com o povo de Deus, nesse corpo, acontece também com você. Você é participante. Então, é muito importante que cada um acompanhe os processos. Veja aí na diocese quais são as orientações que estão sendo dadas, quais são as formas de vocês jovens participarem. Quais são as formas de vocês estarem em comunhão também com o sínodo, a começar pela nossa oração, né? Será que a gente lembra de rezar pela igreja e por esse processo sinodal? É muito importante a nossa oração e a nossa participação ativa. Nós gostamos muito de falar, nesse âmbito aqui nosso, da pastoral juvenil, né, do protagonismo jovem. Ora, como que o protagonismo jovem se dá? A primeira coisa é ir contra todo tipo de omissão e indiferença. Nós não podemos ficar indiferentes a esse processo. Nós não podemos nos omitir daquilo que é possível nós fazermos para que esse movimento da sinodalidade, de fato, seja abraçado pela igreja. Seja um compromisso real e verdadeiro de todo mundo, né? Do nosso pároco, do nosso bispo, das irmãs que estão por aí ajudando vocês, dos assessores adultos, das lideranças lá da paróquia, do presidente do CCPP, CAEP, lá dos conselhos pastorais, não sei se vocês têm algum nome diferente aí, né? Mas do conselho econômico, do conselho pastoral da paróquia. Todo mundo é chamado a estar envolvido e você não pode ficar fora. Você é importante porque você faz parte do corpo de Deus. Do corpo de Cristo, aliás, do povo de Deus. Até confundi aqui. Você faz parte desse povo e o seu protagonismo se dá, em primeiro lugar, quando você assume essa sua identidade. Lá no nosso documento Christus Vivit, que a gente tem retomado muito, já se fala numa pastoral juvenil sinodal. Ou seja, uma pastoral juvenil que caminha junto, uma pastoral juvenil que escuta, uma pastoral juvenil em que o jovem se sinta corresponsável por todos os processos eclesiais. E um outro elemento também, que às vezes pode passar batido, a gente às vezes não relaciona uma coisa com a outra, é a pastoral juvenil popular que o Papa Francisco propôs também lá na Cristo Vive. Você já pensou nisso? Ele fala, o que é essa pastoral juvenil popular?
é aquela que acolhe o diferente, é aquela que não exclui o jovem ferido, caído no pecado, é aquela que se envolve com a realidade juvenil, que não exclui a cultura juvenil, mas que vê ali nessas culturas juvenis, os nossos jeitinhos de ser, de fazer, a nossa linguagem jovem aí, formas e os sinais com os quais Deus se revela. Por isso a gente fala que a juventude é lugar teológico. Então isso tudo é pastoral juvenil popular. Mas para que isso tudo aconteça, primeiro o jovem precisa assumir a sua identidade de pertencer a um povo de Deus. E quem pertence a um povo tem raízes. E esse é outro elemento da nossa encíclica lá, da nossa exortação apostólica, melhor dizendo, de que Christus Vivit. Ser um jovem com raízes, ter raízes, saber se pertence a uma comunidade que compartilha valores, que compartilha uma narrativa de sentido. E a nossa narrativa de sentido não é qualquer narrativa, ela é um fato. É a salvação que nos foi dada pelo Pai em Cristo, pela ação do Espírito Santo. Isso é muito importante para nós. Então, o nosso jeito de fazer pastoral juvenil tem que estar inserido nessa dinâmica e ajudar a igreja também a crescer nessa dinâmica da sinodalidade. E, ao mesmo tempo, não podemos nos omitir de, nesse momento em que todos, membros do povo de Deus, somos chamados a participar desse sínodo, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, que é o tema, nós não podemos, de fato, ficar fora. Então, você jovem, pode fazer diferença. Você jovem, menino, menina, que acompanha aí as atividades da sua comunidade. Talvez você nem esteja inserido exatamente no grupo de jovens, mas está lá na PASCOM, é catequista, ou é tudo isso e também faz parte do grupo de jovens. Você que é liderança, ou você que não é liderança, que fica aí quietinho, meio tímido, só acompanhando o que está acontecendo, não importa. Você faz parte e é chamado, convidado a escrever com a igreja essa história tão bonita de crescimento dessa participação ampla do povo de Deus na tomada de decisão da igreja. E isso não é invenção do Papa Francisco, Como eu já falei no início, os próprios padres da igreja diziam que a sinodalidade, o caminhar juntos, é o jeito de ser da igreja. Nós temos lá no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, em que vai nos dizer, diante de uma problemática ali entre Pedro e Paulo sobre circuncidar ou não os convertidos do paganismo, o que eles fazem? Convocam toda a comunidade para rezar e discutir o tema. Rezar e discutir o assunto. Aqui também a gente diferencia da democracia, não só pela oração, mas porque a gente discute o tema tendo em vista a vontade de Deus, e o que está à frente não é o nosso desejo de ganhar ou perder, mas é o desejo de encontrar a vontade de Deus para mim, para a igreja, para esses irmãos aí que estão ao nosso lado, para as pessoas que precisam ser evangelizadas, enfim, é a busca da vontade de Deus com relação ao tema que nós vamos discutir. Esse tema, que vai ser a própria sinodalidade, a própria identidade da igreja, enquanto chamada a caminhar juntos, é uma grande oportunidade de crescimento que nós temos. Então, não fique de fora, fique atento aí à sua comunidade, às possíveis formas de participação, seja com o seu grupo, com a sua pastoral, ou você pessoalmente, e coloque também nas suas orações esse momento tão especial. Não fique de fora, repito, não se omita, seja de fato o protagonista nesse momento de mudança, de nova mentalidade, de aprofundamento das raízes cristãs, para que a gente possa, de fato, estar mais alinhado com o projeto de Jesus. Um grande abraço para vocês, um excelente DNJ. Lembrando que DNJ também é esse espaço de encontro, de muitas tribos juvenis, de muitos grupos diferentes, por isso é uma grande festa, por isso é também aí um jeitinho de ser sinodal, que é aceitar essas diferenças, é se escutar, é rezar junto, é fazer missão junto. Então, curtam bem este momento e se comprometam a fazer acontecer. Um grande abraço, rezem por mim e eu rezo por vocês.